E aí, tropinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, passaram bem esse final de semana. Me conta aí como foi seu final de semana, se foi agitado, foi calmo. Vamos conversar um pouco. Bom, essa semana iniciaremos o PET 7, onde trará novos conhecimentos, novas abordagens, novas aventuras para nós discutirmos aí. Bom, na semana ele vai trazer um pouco sobre a população e meio ambiente na Europa. Com esse textinho de 4 parágrafos aqui para a gente discutir. Mas a gente não vai se ater muito a ele. A gente vai conversar em cima desse mapinha aqui, do continente europeu, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente se contextualizar, para a gente visualizar algumas coisas. Bom, naquele texto lá, ele vai trazer para a gente que o continente europeu ele é uma pequena extensão de terra. Na verdade, ele se tornaria uma península da Ásia. O que seria uma península? A península nada mais é do que uma porção de terra que se avança em direção ao mar. Seria essa a porção aqui, o continente europeu, que avança, que vem para nessa direção aqui, em direção ao mar, como se ela estivesse caminhando para entrar ao mar. É aqui a divisão entre o continente europeu e o continente asiático. E quando ele fala que é uma pequena extensão, é uma pequena extensão comparada à Ásia e tudo mais. Aí ele fala que, do ponto de vista geológico, os dois continentes estão ligados. Que é claro aqui seria a divisão, né, da Rússia europeia, da Rússia asiática e tal. E ele vai falar que a junção desses dois continentes, do continente europeu com o asiático, formaria um nome, Eurásia, que seria essa grande massa de terra, que é a junção dos dois continentes. Seria, na verdade, mais como se eles chipassem o nome, entre Europa e Ásia. Bom, nesse mapa que eu trouxe para a gente conversar um pouco é sobre o relevo e hidrografia da Europa. Se a gente dá uma olhada aqui na legenda a gente vai ver que as partes verdes e as partes que vai indo do marronzinho mais claro, marronzinho médio, marronzinho mais escuro, são o relevo, as altitudes do continente europeu, que é das planícies até os Alpes, as montanhas, os picos mais altos da Europa, onde ele vai falar que o predomínio da planície. Bom, a planície seria tudo em verde. Aqui no mapa a gente pode ver que o verde predomina. Elas são as planícies. E os relevos montanhosos estão ao norte, com os montes escandinavos, que seria aqui, que a gente pode ver na legenda também, que são as tonalidades terrosas. Então ele está aqui ao norte e a gente tem os montes escandinavos e as cadeias das Ilhas Britânicas. Ao sul nós temos os Alpes, os Pirineus, os Balcãs, os Cáucasos e os Cárpatos, que são os pontos mais altos do norte e do sul. Bom, como ele cita no relevo, que ao norte temos as montanhas, o predomínio das planícies, e ao sul temos os Alpes e tudo mais, aqui vai algumas fotos dos relevos da Europa. As planícies em que ele cita, que é o predomínio delas, que são horizontes retilíneos, planícies retilíneas, uniformes, é bonito de se ver. Aqui seriam os planaltos, aqui em específico é o planalto da Lapônia. Aí, ó, uma ótima foto para colocar de papel de parede do computador, plano de fundo do celular. Aqui é o monte, é o pico mais alto dos Alpes, em que ele cita, com altitude de 807 metros. Aqui temos o Monte Elbrus, e aqui vai falar um pouco sobre a hidrografia do continente europeu. Bom, do relevo, no mais é isso que vocês têm que lembrar.
que o predomínio é planícies, ao norte e ao sul temos os Alpes, as montanhas e tudo mais. Bom, voltando para o texto, a gente vai falar um pouco sobre a população local da Europa. O continente europeu é o único que apresenta uma retração da população, por duas razões: pela baixa fecundidade e pelo aumento do envelhecimento populacional. E por quê? Porque isso nada mais acontece por conta das melhores expectativas de vida. Se você tem um aumento da melhoria da expectativa de vida, as pessoas deixam de lado algumas questões, como ter filho cedo, procura melhorar a vida, em proporcionar melhoria para sua família, ir atrás de riquezas e tudo mais. E claro que não é em todos os lugares. Em lugares eles sentem menos essa retração, esse envelhecimento populacional. Em outros lugares eles sentem mais, como o leste europeu, que inclui a Ucrânia, Bulgária, Belarus, que já sentem muito esse envelhecimento populacional e a retração da fecundidade. Quando eu falo retração da fecundidade, é que as mulheres não estão querendo ter filhos ou tá tendo menos do que tinha-se antes. Assim não aumenta a população, não deixa a população jovem e tudo mais. O continente europeu ele sofre uma forte migração, uma forte pressão migratória para a Europa, tanto de formas legais como de formas ilegais para adentrar aos continentes e os países localizados ali. O problema dessa pressão migratória é que ela aumenta os conflitos internos. O que seriam os conflitos internos? A xenofobia, que é fobia aos imigrantes, que seria repúdio, o ódio desenvolvido em cima deles. Por questões que eles alegam que os imigrantes estão tomando o emprego que seriam da população nativa dali, tudo mais. E a resposta dos imigrantes, claro, não todos os imigrantes, não generalizando que todo europeu é xenofóbico, não. São alguns casos. Não poucos, mas são alguns casos. E a resposta de alguns imigrantes ou de algum grupos extremistas dos imigrantes são através de terrorismo, atentados para reprimir essa xenofobia, para contra-atacar ela, que também não seria muito certo de se fazer. E uma questão muito boa que foi retratada no texto são as políticas ambientais, em que a Europa ela se mantém com uma posição firme a favor da defesa do meio ambiente, que ela não aceita fazer tratados, como eu falo, tratados é comércio, com países ou blocos econômicos que fossem acusados de não preservar o meio ambiente. E isso tem atingido um sucesso, assim, meio parcialmente. Mas só de ter leis assim que focalizadas nesses problemas ambientais, nesses aspectos, é um ponto muito positivo para assim a gente ter um futuro próspero, para novas gerações não sofrerem com erros do passado que são nossos, dos nossos pais, dos nossos avós, com essa imprudência, essa ganância por agregar valor nas coisas, por degradar e poluir o meio ambiente e tudo mais. Quando eu falo sobre o sucesso parcial, é porque ele sofre com outros problemas, como a desertificação, incêndio, chuva ácida, emissão de gases poluentes, e tudo são causados por ações antrópicas, ou seja, a população, as pessoas ainda acabam fazendo esses atos errôneos, com essas atitudes imprudentes, porque são todas ações antrópicas que acabam afetando diretamente o meio ambiente, com o aumento do efeito estufa,
por conta da grande emissão de CO2, aí isso acarreta chuva ácidas, incêndios, a desertificação e tudo mais. Porque elas encontram ainda lacunas para saírem impune das leis locais da Europa. Bom, eu acho que para a primeira semana é isso. Espero que tenham entendido, que tenha sido uma aula leve, não falei tanto como as outras aulas. Boa semana e nos encontramos na próxima aula. Falou, valeu, fui, é nóis!